Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aos estúdios do Aretejus. Está começando o informativo número 1143, Supremo Tribunal Federal, publicado dia 2 de agosto de 2024. E aí, galera, como é que vocês estão? Firmes e fortes? Pessoal, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar aí na descrição do vídeo um comentário com críticas e sugestões ou nem que seja com emoji, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Pessoal, e também não se esqueçam de aproveitar o nosso cupom de 30% de desconto nos nossos cursos de Direito Processual Civil, de Humanística e para o e-book com os temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O código do cupom é PAISARET30 e também está lá na descrição do vídeo para vocês comprarem nossos cursos. Não perca essa oportunidade, hein, galera? Vamos lá? Informativo número 1143, Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Resumo. As escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista, contra meninas cisgêneras e transgêneras e homotransfóbicas, contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, em geral. Processo. ADI número 5.668 do Distrito Federal, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. O Estado tem o dever constitucional de agir positivamente para concretizar políticas públicas, em especial as de natureza social e educativa, voltadas à promoção de igualdade de gênero e de orientação sexual, na medida em que o Estado democrático de direito é definido por um sentido expandido de igualdade, o qual também se materializa com o combate a desigualdades baseadas na construção social do gênero. Artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Conforme a jurisprudência desta Corte, apesar de a orientação sexual e a identidade de gênero estarem incluídas nos motivos de não discriminação consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos e abrangidas pela proteção dos princípios constitucionais da igualdade, artigo 5º caput da Constituição Federal, e da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, o Brasil vive uma situação de catástrofe concernente às violências de gênero, homofóbica e transfóbica. Nesse contexto de circunstâncias extremamente graves, é necessária uma explicitação interpretativa do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 2014, com a finalidade de elucidar que a lei está orientada para o combate das discriminações de gênero e de orientação sexual, já que a ausência de clareza quanto a esses objetivos torna a norma tecnicamente inadequada e a conduz a uma proteção insuficiente. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º, inciso 3 da Lei nº 13.005 de 2014 e reconhecer a obrigação, por parte das escolas públicas e particulares, de coibir as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como proibir o bulimento e as discriminações em geral de cunho machista e homotransfóbicas. Direito Constitucional. Resumo. Não viola o princípio da igualdade, norma de lei orgânica do Ministério Público Estadual que restringe a escolha do chefe da instituição aos procuradores de justiça, pois há razoabilidade na exigência de maior experiência dos candidatos. Processos. ADI número 6.551 de São Paulo e ADI número 7.233 de São Paulo, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. O Poder Judiciário se limita a emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória. Artigo 62 caput da Constituição Federal de 1988. As hipóteses em que há evidente desvio de finalidade ou abuso do poder político do chefe do Poder Executivo, a norma impugnada, contida no artigo 5º da medida provisória número 2170-36 de 2001, teve a sua constitucionalidade reconhecida no julgamento em que, fixada a tese do tema 33 da sistemática da repercussão geral,
Nesse contexto, vale ressaltar que a eficácia erga omnes e os efeitos vinculantes da declaração de constitucionalidade de uma norma, inclusive em face dos órgãos de administração pública, depende da ocorrência do respectivo pronunciamento em sede de controle abstrato. Ademais, a reserva de lei complementar referida no artigo 192 da Constituição Federal de 1988 não diz respeito a toda e qualquer matéria relativa ao SFN, mas somente a que se relaciona à regulamentação de sua estrutura. Desse modo, visto que a norma impugnada trata da periodicidade da capitalização dos juros nos contratos de mútuo celebrados pelas instituições integrantes do SFN com seus clientes, os respectivos negócios jurídicos submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que são leis ordinárias. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do artigo 5º da medida provisória número 2170-36 de 2001. Direito constitucional, processo penal. Resumo, são inconstitucionais por extrapolar os limites de seu poder regulamentar, artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, as normas processuais de caráter geral e abstrato do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplinam matéria de competência da União, tal como o direito penal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Processo ADI número 5.793 do Distrito Federal, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. O texto constitucional outorgou ao Ministério Público o poder de requisitar diligências investigatórias e de instaurar inquérito policial. Artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal de 1988. Contudo, tratando-se de órgão titular da ação penal pública, não lhe contemplou a possibilidade de realizar e presidir inquérito policial. Da competência para requisitar diligências investigatórias, portanto, não decorre a de permitir que o órgão ministerial assuma, por atos normativos internos, atribuições que o sistema jurídico não legitimou. Desse modo, a condução do inquérito deve ser sempre desempenhada pela autoridade policial. O exercício da atividade investigativa por meio de procedimento investigatório criminal, PIC, legitima o poder investigatório do parquê, mas não significa imunidade a restrições ou controles, razão pela qual ele se submete aos mesmos limites legais aplicados ao inquérito policial. Nesse contexto, a Constituição não autoriza a instauração de procedimentos de natureza abreviada, flexível ou excepcional, como as expressões sumário e desburocratizado podem sugerir. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, nessa extensão, a julgou parcialmente procedente para 1. Declarar a inconstitucionalidade das expressões sumário e desburocratizado, constantes do artigo 1º caput da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 181 de 2017. E 2. Declarar a constitucionalidade do artigo 2º, inciso 5, do mesmo ato normativo, desde que interpretado conforme a Constituição, isto é, vedando-se que o Ministério Público assuma a presidência do inquérito, na medida em que essa atribuição é privativa da autoridade policial. Em seguida, o tribunal reafirmou as teses de julgamento fixadas no julgamento conjunto das ADIs número 2.943 do Distrito Federal, 3.309 do Distrito Federal e 3.318 de Minas Gerais. Foi finalizado dia 2 de maio de 2024. Vídeo informativo número 1135. A gente também já gravou, galera. Ademais, a fim de preservar os atos porventura já praticados, os efeitos da presente decisão foram modulados para 1. Dispensar o registro para as ações penais já iniciadas e para aquelas que se encontram encerradas. E 2. Nas investigações em curso que ainda não tenham sido objeto de denúncia, estabelecer que o registro deverá ser realizado no prazo de 60 dias, contados da publicação da ata de julgamento e, uma vez efetuado, que sejam observados os prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios e a exigência de autorização judicial para os pedidos de prorrogação. Direito constitucional. Direito administrativo. Resumo, é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal de 1988, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade,
artigos 1º, inciso 3 e artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988. Norma municipal que veda expressões relativas à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública local. Processo ADPF número 462 de Santa Catarina, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. A referida competência privativa da União impede que leis estaduais, distritais ou municipais estabeleçam regras gerais sobre ensino e educação e tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. Na espécie, o dispositivo impugnado, ao proibir a inclusão das expressões ideologia de gênero, identidade de gênero e orientação de gênero em qualquer documento complementar ao Plano Municipal de Educação, bem como nas diretrizes curriculares, dispôs sobre matéria objeto de competência privativa da União. Ademais, o direito à igualdade sem discriminações compreende a identidade ou a expressão de gênero. A identidade de gênero configura manifestação da própria personalidade da pessoa humana, de modo que não cabe ao Estado constituí-la, mas apenas reconhecê-la. A obrigação estatal é de capacitar todos para participarem de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, proibir que o Estado fale, aborde, debata e, principalmente, pluralize as múltiplas formas de expressão do gênero e da sexualidade, representa medida atentatória aos princípios constitucionais garantidores da liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu o referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, confirmando e julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º do artigo 10 da Lei Complementar nº 994 de 2015 do município de Blumenau, Santa Catarina. Direito constitucional, direito administrativo, resumo, são inconstitucionais por vício de iniciativa. Artigos 37, inciso 10, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alineada, Constituição Federal de 1988. Leis estaduais deflagradas pelos poderes e órgãos respectivos que prevêem recomposição linear nos vencimentos e nas funções gratificadas de seus servidores públicos. Extensiva a aposentados e pensionistas, com o intuito de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. Processo ADI número 5.562 do Rio Grande do Sul, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. A definição da iniciativa para a deflagração do processo legislativo de um aumento remuneratório concedido a servidores estaduais depende da natureza jurídica ser de revisão ou de reajuste. Se o propósito da ampliação for o de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, trata-se do Instituto da Revisão Geral e a iniciativa será privativa do chefe do Poder Executivo. Se a finalidade for de conferir um ganho real, ou seja, um valor além da perda do poder aquisitivo, trata-se de reajuste e a competência será de cada um dos poderes e dos órgãos com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Na espécie, as leis estaduais impugnadas possuem o nítido intuito de estabelecer uma verdadeira revisão geral anual, além de buscarem recomposição da perda inflacionária registrada entre 1º de junho de 2014 e 30 de junho de 2015, circunstância que consta, inclusive, nas justificativas dos respectivos projetos de lei. Elas estendem a recomposição salarial de forma linear, concedendo o mesmo percentual de acréscimo, 8,13%, a todos os servidores no âmbito do poder ou órgão contemplado, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa locais. Independentemente da carreira, ademais, as normas atribuem o acréscimo de forma ampla sobre os vencimentos e as funções gratificadas, inclusive a aposentados e pensionistas. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das leis nº 14.910 de 2016, 14.911 de 2016, 14.912 de 2016, 14.913 de 2016 e 14.914 de 2016, todas do Estado do Rio Grande do Sul. O tribunal ainda atribui efeitos ex nunc à decisão,
a fim de garantir a manutenção dos pagamentos dos valores correspondentes à recomposição concedida até que sejam absorvidos por aumentos futuros, sejam em virtude de reajustes, recomposições ou revisões gerais. Direito constitucional. Resumo: são inconstitucionais por violarem o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal de 1988, normas estaduais que restringem a competência do governador para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços privados relacionados à saúde. Processo: ADI número 7.497 do Mato Grosso, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. Conforme a jurisprudência desta Corte, as restrições impostas às competências constitucionais próprias do Poder Executivo por meio de lei, emendas às constituições estaduais ou normas originárias das constituições estaduais desrespeitam o princípio da separação e da independência entre os poderes. Na espécie, as normas estaduais impugnadas impedem, por completo, que o chefe do Poder Executivo exerça a direção superior da administração pública com relação a temas atinentes à área de saúde, artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, dificultam a concretização das políticas públicas desta mesma área, as quais foram implementadas em conformidade com o programa de governo eleito, bem como frustram o exercício de prerrogativas que são próprias do Poder Executivo. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 221, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Mato Grosso e do artigo 17, inciso 4 da Constituição, inciso 4 da Lei Complementar número 22 de 1992 do Estado do Mato Grosso. Direito administrativo, direito penal, direito constitucional. Teses fixadas. Primeira tese: não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da licitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela. Artigo 28, inciso 1. Em medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Artigo 28, inciso 3. Tese 2. As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ, até que o CNJ delibere a respeito. A competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 será dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Tema 5, ou tese 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercância, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registro de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. Tese 6. Nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Tese 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para o uso próprio. Tese 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Resumo. Não configura infração penal a prática das condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, maconha. Processo. Recurso extraordinário número 635.659 de São Paulo, julgado em 26 de junho de 2024. Vamos para o inteiro teor, galera. A criminalização das aludidas condutas relacionadas ao porte de maconha para uso próprio, Lei nº 11.343 de 2006, artigo 28, afronta o postulado da proporcionalidade, pois 1. Versa sobre lesividade que se restringe à esfera pessoal dos usuários e 2. Produz crescente estigmatização, ofuscando os principais objetivos do Sistema Nacional de Políticas de Drogas, quais sejam a política de redução de danos e a prevenção do uso abusivo de drogas. Nesse contexto, o foco da política de drogas deve ser o campo da saúde pública, até porque considerar essas condutas de infração penal resulta em clara incongruência no sistema. A ausência de natureza penal não impede, entretanto, o reconhecimento da ilicitude extrapenal das condutas especificadas, razão pela qual é cabível a apreensão da maconha e a aplicação das sanções administrativas de advertência sobre os efeitos da droga e de medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Lei nº 11.343 de 2006, artigo 28, incisos 1 e 3. Ademais, a incidência de quaisquer das sanções anteriormente referidas deve ocorrer sem atribuição de efeitos criminais como, por exemplo, a reincidência, até que sobrevenha a legislação a respeito. Presume-se o usuário, como regra geral, quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo até 40 gramas de cannabis sativo ou 6 plantas fêmeas. O STF considerou necessária a definição de uma quantidade como parâmetro orientador para diferenciar o usuário do traficante de maconha, com o objetivo de afastar interpretações desiguais, discriminação irrazoável de grupos sociais vulneráveis, discricionariedades de policiais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, caracterizadoras de injustiças, bem assim de proteger os direitos fundamentais de pessoas que são encarceradas, sobretudo pela má distinção entre tráfico e uso. O parâmetro estipulado é provisório, até a superveniência da regulamentação própria e não é absoluto, para o afastamento da presunção relativa de que se cuida de conduta relacionada ao consumo da pessoa ou voltada à traficância. É preciso cumprir o estabelecido na tese fixada neste julgamento. Enquanto não houver regulamentação quanto à competência para julgar as condutas em debate, o respectivo procedimento, segundo a sistemática atual, tramitará nos juizados especiais criminais, vedada a atribuição de efeitos criminais ou qualquer natureza penal, e devidamente atendidos os demais critérios estipulados por esta Corte. Ressalta-se que a decisão colegiada se restringe à cannabis sativa, substância objeto de análise no caso concreto, e não abarca as demais drogas, haja vista as particularidades de cada espécie de substância entorpecente. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria ao apreciar o tema 506 da repercussão geral, vide informativos 795 e 798, deu provimento ao recurso extraordinário para 1. Declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006, de modo a afastar todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas as medidas ali previstas, no que couber, até o advento de legislação específica. E 2. Absolver o acusado por atipicidade da conduta. Igualmente, em votação majoritária, foram fixadas as teses anteriormente citadas. O Tribunal deliberou ainda as seguintes providências. 1. Determinar ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, tribunais e Conselho Nacional do Ministério Público, a adoção de medidas para permitir a. O cumprimento da presente decisão pelos juízes, com a aplicação das sanções previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006,
em procedimento de natureza não penal. B. A criação de protocolo próprio para a realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento de indivíduo vulnerável aos órgãos de rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas, CAPS-AD. 2. Fazer um apelo aos poderes legislativo e executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de a. Prevenção ao uso de drogas, b. Atenção especializada e reinserção social de dependentes e c. Repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas. 3. Conclamar os poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas a. no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas. B. Na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas. E C. Na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, composto por especialistas em saúde pública, com a atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei. E 4. Para viabilizar a concretização desta política pública, especialmente a implementação de programas de discussão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários. Caberá aos poderes executivo e legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá deliberar o saldo acumulado no Fundo Social Antidrogas, FUNAD, instituído pela Lei nº 7.560 de 1986 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e se abster de contingenciar os futuros aportes no futuro, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. Por fim, a Corte determinou que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com a participação das defensorias públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados neste julgamento. Direito Civil. Resumo, é constitucional. Por não tratar de matéria sujeita à reserva de lei complementar, norma de medida provisória que admite a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, CFN. Processo ADI número 2316 do Distrito Federal, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. O Poder Judiciário se limita a emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória, artigo 62 caput da Constituição Federal de 1988, as hipóteses em que há evidente desvio de finalidade ou abuso de poder político do chefe do Poder Executivo. A norma impugnada, contida no artigo 5º da medida provisória número 2170-36 de 2001, teve a sua constitucionalidade reconhecida no julgamento em fixada a tese do tema 33 da Sistemática de Repercussão Geral. Nesse contexto, vale ressaltar que a eficácia erga omnes e os efeitos vinculantes da declaração de constitucionalidade de uma norma, inclusive em face dos órgãos da administração pública, depende da ocorrência do respectivo pronunciamento em sede de controle abstrato. Ademais, a reserva de lei complementar referida no artigo 192 da Constituição Federal de 1988 não diz respeito a toda e qualquer matéria relativa ao SFN, mas somente a que se relaciona à regulamentação de sua estrutura. Desse modo, visto que a norma impugnada trata da periodicidade da capitalização dos juros nos contratos de mútuo celebrados pelas instituições integrantes do SFN com seus clientes, os respectivos negócios jurídicos submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que são leis ordinárias. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do artigo 5º da medida provisória número 2170-36 de 2001.
Direito empresarial, direito constitucional. É constitucional na medida em que não viola os princípios da publicidade, da primazia do interesse público, da segurança jurídica e do direito à informação, norma que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial, mas mantém a obrigatoriedade de divulgação em jornais de ampla circulação, tanto no formato físico, de forma resumida, quanto no formato eletrônico, na íntegra. Processo ADI número 7.194 do Distrito Federal, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. As sociedades anônimas submetem-se a um regime de ampla publicidade desde sua constituição, durante seu funcionamento, até sua extinção. Além da necessária transparência fiscal, a publicação dos atos societários confere aos acionistas, credores, concorrentes, empregados, poder público e sociedade em geral a faculdade de fiscalizar o trabalho dos administradores, permitindo-lhes a tomada de decisões de maneira informada e a observância do devido cumprimento de função social da empresa. Na espécie, não se verifica obstáculo evidente ao acesso dos dados pertinentes nesse âmbito pelos atores do mercado e da sociedade, nem prejuízo à integridade da informação, visto que ela impugnada exige certificação digital da autenticidade dos documentos por meio da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Nesse contexto, além da modernização da escolha do veículo publicitário, da diminuição do custo e do maior alcance público em geral, a alteração normativa preservou a segurança jurídica das atividades impactadas, na medida em que o período para entrada em vigor, vacatio legis, da nova redação do artigo 289 da Lei 6.404 de 1976 foi bastante estendido. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 13.818 de 2019. Direito processual civil, direito constitucional. Teses fixadas. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Tese 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas do direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Resumo. Os estados possuem legitimidade ativa para executar multas meramente sancionatórias aplicadas por seus tribunais de contas em face de agentes públicos municipais que, por seus atos, infringam as normas de direito financeiro ou violem os deveres de colaboração com o órgão de controle impostos pela legislação. Processo ADPF número 1011 de Pernambuco, julgado em 28 de junho de 2024. Inteiro teor. A Constituição Federal de 1988 confere aos tribunais de contas em todo o país a competência para aplicar as sanções previstas em lei aos responsáveis por ilegalidades de despesas ou irregularidades nas contas. Consoante o julgamento que originou a fixação da tese do tema 642 da repercussão geral, o que determina o ente competente para executar a multa aplicada pelas Cortes de Contas estaduais e a natureza jurídica dessa sanção. A multa simples imposta ao agente público municipal, que diz respeito à modalidade sancionatória de responsabilidade financeira em razão de grave inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação dos deveres de colaboração que os agentes fiscalizados devem guardar com o órgão de controle, obrigações acessórias, configura a ferramenta de desincentivo à prática de futuras transgressões dessas normas, e, em certos casos, de reafirmação da autoridade das decisões ou diligências determinadas pelos tribunais de contas. Por outro lado, as penalidades de imputação do débito de multa proporcional ao dano abrangem a modalidade reintegratória de responsabilidade financeira, eis que visam recompor o erário em virtude de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação, nos termos da lei. Nesse contexto, quando as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal referirem-se ao ressarcimento ao erário, a legitimidade para executá-las é do município cujo patrimônio público foi atingido, ao passo que é o próprio Estado legitimado ativo para executar as multas que decorrem do poder
sancionador da Corte de Contas. Sanção pecuniária que não possui qualquer relação com a existência de dano ao erário. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação, bem como 1. Assentou que a presente decisão não afeta automaticamente a coisa julgada formada em momento anterior à publicação da ata deste julgamento. E 2. Determinou o acréscimo de uma nova proposição. Item 2. A tese do tema 642 de repercussão geral, a fim de abranger o novo entendimento do tribunal. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e hoje nós tratamos do informativo número 1143 do Supremo Tribunal Federal. E, pessoal, não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso ao cupom de desconto dos nossos cursos de Direito Processual Civil, de Humanística e o nosso e-book com os temas de repercussão geral do STF. Todos os nossos cursos estão com 30% de desconto. Galera, se você chegou até aqui, meus parabéns. Até a próxima. Bons estudos. Um forte abraço e tchau.